Olá pessoal, boa noite! Hoje um momento mágico, Márcia Barreto, sensacional, exclusivo, inédito, trazendo uma maneira incrível da gente desembaraçar a nossa vida. Então, enquanto vocês vão chegando aí, eu tô ao vivo no Instagram e no Facebook hoje, esperando que vocês estejam aqui comigo. Quem tiver no Facebook vai me dando um alô, quem tiver no Instagram também me diz que chegou, e se foi a sua primeira vez aqui, me fala um pouquinho de onde você está falando. Se você não me conhece, eu vou começar a me apresentar. Eu sou Márcia Barreto, eu faço transmissões na internet, no Facebook inicialmente, desde maio de 2016, sempre trazendo conteúdos dessa área holística e energética para que a gente tenha mais possibilidades de conhecer tudo que a gente da área holística vive falando. E tenho por hábito, comecei lá no YouTube, lá no Facebook, e agora estou colocando tudo que é mais antigo no meu canal do YouTube, então tem muito material. E eu tenho sempre essa vontade de trazer conteúdos que a gente possa aplicar na nossa vida. E foi assim com tantos programas que eu já criei, o programa A Hora da Terapia, o programa Eu Maestro, o Momento Mágico, que vem normalmente ao vivo nas segundas-feiras. Houve uma interrupção aí um pouquinho, mas agora a gente está de volta. Vou dar de novo aqui as boas-vindas para o pessoal do Facebook. Algumas pessoas estavam me cobrando que eu estivesse ao vivo no Facebook também, porque não estão ainda no Instagram. Então, bem-vinda a galerinha do Facebook, é um prazer. E bem-vindo ao pessoal que já está me seguindo pelo Instagram. Então, pessoal, o meu objetivo, enquanto facilitadora que sou, eu tenho duas palavras que resumem quem eu sou profissionalmente falando: terapeuta e facilitadora. A gente sim pode usar o nome facilitadora também para os processos terapêuticos, porque quando um cliente nos procura, nós também estamos ali tentando facilitar com aquele cliente para que ele encontre a melhor cura, o seu equilíbrio, aquilo que vai fazer com que ele esteja totalmente harmonizado na sua vida. Por conta dessa minha maneira de ser, que eu trago tantas informações diferentes. E essas informações todas são informações absolutamente complementares. Uma coisa traz a outra. Nessa nova série que eu disponibilizei no último mês, que são as sextas-feiras de expansão, o que eu estou querendo trazer são matérias que a gente pode usar no nosso dia a dia, e também para quem está querendo iniciar uma carreira de terapeuta. E mais do que isso, o meu objetivo é que o conhecimento que eu trago seja completo. Ou seja, no final de uma série como essa, de uma formação minha, como apometria, como terapia multidimensional, como o método Cristais, como a jornada cristalina, que no final dessas formações, o aluno, aquele que me acompanha, tenha o conhecimento técnico da terapia, mas tenha também todo o meu apoio emocional e didático para que aquele conhecimento se torne uma sessão de terapia. Isso para mim é muito importante. Por quê? Porque ao longo da minha vida como estudante de terapias, como estudante das ciências holísticas esses anos todos, muitas vezes isso me faltou. Eu participava de uma formação e recebia ali
todo o conhecimento teórico daquela disciplina, mas acabava a formação, eu ia para casa e não sabia muito bem como é que eu ia aplicar aquilo. A minha vantagem é que eu tenho muita facilidade de conectar os conhecimentos e aplicar os conhecimentos na prática. E isso foi fazendo de mim uma terapeuta que aprende, aplica, aprende, aplica. Recebo conhecimento e pratico. Isso me dá uma base, inclusive, para eu saber e perceber se eu estou gostando daquilo que eu aprendi. E é dessa maneira que eu crio os meus programas, é dessa maneira que eu trago sempre conhecimentos que eu já tenho, mas que estão sempre com um novo olhar. Então, hoje de manhã, eu amanheci com essa ideia. Havia alguma coisa cinza no meu dia. Um dia cinza, a vida cinza, faltava alguma coisa. E eu logo percebi que o que me faltava era clareza. Clareza para perceber que o céu estava tão azul lá fora, que eu me recuperei de uma doença, que eu vou agora fazer uma viagem que eu tanto almejo e que ficou tão demorada por conta desses últimos acontecimentos. O que estava cinza ainda em mim? E quando isso me acontece, eu vou procurar qual é a terapêutica, qual é a ferramenta que vai me ajudar nesse momento de vida. E aí paro e digo, e agora? Por quê? Porque eu conheço muitas ferramentas, mas aí eu me pergunto, qual a ferramenta que eu preciso agora? Qual a ferramenta que vai ser uma melhor contribuição para mim? Por isso, nesse meu primeiro programa das sextas-feiras de expansão, que foi um programa muito voltado para quem somos nós, nesse primeiro programa que acabou, a minha turma passou por um processo de conhecimento espiritual, conhecimento emocional e conhecimento mental, através de 3 técnicas: o Reiki de Arcanjo Miguel, o Ho'oponopono e a EFT. E no final desse programa, eu entreguei aos meus alunos, a esses participantes, um protocolo completo para que esse aprendizado se torne uma sessão de terapia. Que além de curar a nós mesmos, que a gente possa oferecer essa facilitação a mais pessoas. A minha série número 2, ela trata muito de abrir portas. É uma série que vem tratar do que está fora. Nós que participamos da primeira série e tivemos contato com o nosso eu emocional, o nosso eu mental e o nosso eu espiritual, podemos agora entrar em contato com o que está fora de nós. E para entrar em contato com essa energia, eu trouxe então o conhecimento da radiônica. E eu quis fazer essa aula para trazer para vocês esse conceito. A radiônica é uma disciplina que se confunde muito com a radiestesia. A radiestesia é uma faculdade, um poder especial que todos nós desenvolvemos. É a arte de ler vibrações, de provocar e medir o espectro das vibrações que estão à nossa volta em todos os reinos. Já a radiônica é uma técnica de emissão de frequência. E a partir dessa técnica radiônica, o poder do pensamento e o poder da intenção se fazem muito necessários e muito presentes. Por quê? Porque o meu pensamento, ele cria a minha realidade. E como é que funciona isso? Eu penso, eu sinto, eu vibro e crio uma frequência à minha volta. Essa frequência à minha volta é a minha realidade. É aquela realidade
que eu criei com o meu pensamento. Vamos dar um exemplo disso? A goiaba e o bichinho da goiaba. Quando a gente morde uma goiaba e encontra um bichinho, a sua mente cria uma realidade de que toda vez que você morder uma goiaba, você vai encontrar um bichinho. E o que pode acontecer? Efetivamente, pode acontecer de todas as vezes que você morde uma goiaba, aparecer lá um bichinho. Por quê? Eu pensei no bichinho da goiaba, eu senti o bichinho da goiaba, eu criei uma vibração em mim e eu gerei uma frequência. E essa frequência que eu gerei, a partir do meu pensamento, que cria uma realidade, faz com que eu me torne cada vez mais um ser magnético, como um imã que atrai tudo que está à minha volta de acordo com a realidade que eu criei. Nossa, Márcia, mas o que isso tem a ver com o entorno energético e como é que a gente usa isso? Através dos gráficos radiônicos. Os gráficos radiônicos são desenhos teleinfluentes. Esse teleinfluente tem a ver com a capacidade que esses desenhos têm de impregnar o nosso pensamento com aquela energia. Da mesma maneira que eu consigo criar uma frequência que atrai o bichinho da goiaba, um gráfico radiônico tem uma frequência específica que vai atrair aquilo para qual esse desenho foi programado. Puxa, eu esqueci de compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Esse é o nosso tema, então, práticas terapêuticas com radiônica e cristais. Aí vocês veem nessa imagem, tem um desenho branco, que é um gráfico radiônico, com cristais em cima, que são, aqui no nosso caso, somente para ilustrar. Márcia, você começou nesta live dizendo que quando você acordou hoje, você estava achando tudo meio cinza e que você foi buscar uma terapêutica que te ajudasse nisso. E aí o que eu percebi? Que me faltava um pouquinho de clareza. Eu sentei e coloquei num papel tudo aquilo que eu estava pronta e conectada, né? Aquelas ideias que eu estava ali em ação. Coloquei os meus planos num papel. E quando eu coloquei 3 ou 4 planos no papel, eu percebi que para alguns daqueles planos faltava clareza. E antes que eu fizesse qualquer teste energético, antes que eu pegasse o meu pêndulo ou eu fizesse um teste muscular para buscar qual ferramenta seria útil para mim nesse momento, eu percebi que se o que eu sentia falta naquele momento era de clareza, eu tinha a grande ferramenta, que é o trabalho dos gráficos radiônicos. É esse trabalho com a radiônica que me possibilita a emissão à distância da energia daquele desenho teleinfluente. Então eu vou mostrar para vocês já aqui o gráfico que eu escolhi trabalhar para que eu tenha mais clareza. Esse é o gráfico desembaraçador. Esse é o nome dele. E eu quero te contar aqui que eu vou falar sobre o desembaraçador, eu vou dizer para que ele serve, vou mostrar para vocês como eu uso e no final dessa aula, porque essa não é uma live comum, é uma aula com conteúdo para você aplicar na sua vida hoje ainda, se você quiser. No final dessa aula, lá no meu grupo mágico, eu vou disponibilizar as imagens para vocês poderem imprimir e já trabalhar com essas imagens amanhã,
tá bem? Então, vamos um pouquinho nesse conceito da radiônica. A gente emite essa energia através do desenho que é desenvolvido por um autor baseado na geometria sagrada. Cada uma dessas imagens que a gente tem aqui tem um significado. Então a gente tem aqui, olha, um polígono, né, de 6 lados. A gente tem uma estrela de 6 pontas. A gente tem uma espiral girando à direita. Cada ponta dessa estrela forma um triângulo equilátero. Cada espaço desses aqui forma um losango. E tudo isso tem um significado sagrado. Sagrado no sentido de que são partes do todo. É como o mundo se forma. Muitas dessas formas estão presentes também nas nossas moléculas. E o nosso corpo e a nossa mente entendem muito isso que está sendo dito e isso que está sendo projetado por esses desenhos. Existem no mundo milhares de desenhos teleinfluentes como esses, milhares de gráficos radiônicos. Eu mesma, Márcia, eu tenho um gráfico radiônico que foi canalizado por mim, que é um grande harmonizador familiar. Foi assim que ele me foi canalizado. E também tem todos os instrumentos da geometria sagrada. Ser um desenho com traços da geometria sagrada significa que quando é projetado, ele se encaixa perfeitamente em nós e em todo o nosso campo mórfico ou morfogenético. Tudo que está à nossa volta interage com esse gráfico. Voltando, eu percebi então que eu precisava de clareza, que alguma coisa estava embaraçada e por isso eu pensei imediatamente no gráfico desembaraçador. Então eu quero te contar hoje e te perguntar: se você se sente hoje, a sua vida pouco colorida, se você tem dúvidas, se você acha que falta clareza, se você sente que tem um embaraço na sua vida, que de alguma maneira as coisas não estão acontecendo para você, o desembaraçador é um aparelho, nesse caso um aparelho em papel, que pode te ajudar para emitindo energias muito sutis, te ajudar no seu processo de ajuste, de correção, de harmonização e de cura, tanto para você quanto para o seu campo energético externo. Quando a gente trabalha com um gráfico radiônico, a gente pode corrigir desequilíbrios que estejam no nosso sistema físico, mental, emocional, energético. Eles passam o tempo todo emitindo e ressoando a energia que é o seu significado. Então, nesse caso, o desembaraçador, ele é um gráfico que desembaraça, que ele traz clareza, e é assim que a gente vai pensar em trabalhar na nossa vida. O desembaraçador, então, é um gráfico que serve para aquele momento, para solucionar situações difíceis, para aquelas situações para as quais você não vê uma saída clara, uma saída definitiva. Por essa característica dele, ele também se torna uma energia de proteção, um escudo de proteção, porque ele vai tratar de desembaraçar toda a teia da nossa vida. Desembaraçador é isso, é desembaraçar, é trazer clareza para aquele momento em que a gente não vê solução
ou que existe uma saída, mas de alguma maneira ela não está clara para nós, ok? E aí, o que eu recomendo? O que eu fiz? Eu tô com ele aqui em pé para vocês verem, mas ele, terminando essa aula, ele vai para cima da minha mesa. Eu vou colocar um papelzinho em branco aqui com o meu nome e com aquilo que eu desejo desembaraçar. E esse papelzinho com o seu desejo, a gente considera esse papelzinho, a gente chama esse papelzinho de testemunho. Então você vai pegar um pequeno papel, vai colocar o seu nome, vai colocar a data do dia que você está acionando essa energia e vai colocar ali qual é a situação que você quer ter mais clareza, qual é a situação que você quer desembaraçar. Quando nós fazemos como terapeutas esse tipo de atendimento, nós usamos a radiestesia através do pêndulo para identificar, por exemplo, por quanto tempo esse trabalho energético precisa ser feito. Eu gosto de dizer por quanto tempo essa energia precisa ficar ligada. Porque quando nós acionamos essa energia de forma de um gráfico radiônico perfeito, baseado na geometria sagrada, é como se você ligasse o interruptor do desembaraçador, o interruptor da clareza, da verdade, da confiança, da sua melhor percepção. Quando a gente não tem essa outra ferramenta, que é a pesquisa com o pêndulo ou a pesquisa com o teste muscular, eu faço uma recomendação que se deixe esse gráfico trabalhando, esse gráfico aceso por 14 dias, por 2 semanas. Poderia ser 7, poderia ser 21, poderia ser 3 dias, poderia, se nós fizéssemos uma testagem. Sem fazermos uma testagem, pela minha experiência e pelos meus resultados, eu vou convidar vocês a fazerem essa prática por 14 dias. Então, você vai pegar o seu gráfico, vai pensar na situação da sua vida que você gostaria de desembaraçar, de ter mais clareza, vai pegar um pequeno papelzinho, vai colocar o seu nome, a data e a situação que você quer desembaraçar. Em poucas palavras, não precisa ser um texto, esse é o seu testemunho. E você vai colocar esse símbolo, esse gráfico radiônico, numa superfície plana, na sua mesa de trabalho, no seu escritório, na sua casa, na sua sala. Eu dou preferência para não fazer a utilização do gráfico radiônico no quarto, porque o quarto é aquele lugar que quando a gente vai, a gente já quer o descanso. Então, para não fazer com que as energias fiquem o tempo todo vibrando e possam ser um prejuízo para você. Então, evitem o quarto de dormir, ok? Vou pedir para vocês que estão no Facebook para me dar um alô, para eu saber que vocês estão aí, que a transmissão está ok. Vou pedir para vocês do Instagram me colocarem perguntas aí no chat, se tiverem dúvidas, ok? Então, vamos lá. Se a sua vida está cinza, se você amanheceu cinza, se há uma área da sua vida para a qual você não tem clareza e tudo parece embaraçado, vamos trazer luz e cor para a nossa vida com o gráfico desembaraçador. E eu trago sempre o gráfico com o apoio energético do cristal. Para quem está chegando agora, eu quero trazer para vocês esse olhar. E é importante que vocês gravem isso. O nosso pensamento cria. Eu penso, vamos lá na historinha do bichinho da goiaba. E se você chegou agora, assiste de novo essa aula para ouvir a historinha do bichinho da goiaba. Então, pensei no bichinho da goiaba,
senti o bichinho da goiaba, vibrei a sensação de pensar no bichinho da goiaba. Quando eu faço isso, eu crio uma frequência. E essa frequência vai acelerar ou não o meu magnetismo. Então eu vou me tornar atraente para aquilo que eu pensei. Se eu pensei no bichinho da goiaba, provavelmente todas as vezes que eu morder uma goiaba, eu vou me deparar com um bichinho, porque eu estou criando aquela frequência, ok? É isso que a gente tem que pensar. Se você nesse momento está com um problema profissional, está com um problema financeiro e não tem clareza de como você vai sair disso, cada vez que você pensa, não sei como vou pagar as contas esse mês, você pensa, você sente, você vibra e cria uma frequência que, ao invés de te tornar magnético para atrair soluções para a sua situação, te torna magnético para repelir, porque o seu pensamento é: não sei como vou pagar as contas deste mês. E aí você continua não sabendo e se fechando para aquilo que você pode fazer de melhor, que é atrair a energia e criar a sua realidade, ok? Quero que vocês me digam, todos que estejam aqui no ao vivo, se está claro para vocês. É bastante importante que vocês me contem se esse conceito está ficando claro, mesmo para quem é a primeira vez, me contem aí. E uma das coisas muito conhecidas dentro do trabalho dos gráficos radiônicos é a utilização de cristais como antenas, porque nós também somos antenas, nós atraímos tudo aquilo que a gente cria. Criei uma realidade, eu atraio tudo que é semelhante àquela realidade. E os cristais, eles são os seres da natureza que têm maior conexão com toda a energia magnética do planeta. Então são seres altamente atraentes. Quando a gente fala de cristais, particularmente eu tenho amigos e alunos que me contam até hoje que não ligavam para cristais, mas que quando começaram a me ouvir falar sobre cristais, ficaram maravilhados, porque de alguma maneira a minha comunicação sobre cristais é magnética. Então os cristais, eles vão ajudar toda essa estrutura desse gráfico que tem uma energia de forma própria, como esse desembaraçador que desembaraça situações, que traz clareza e que ajuda a formar um escudo protetor à nossa volta. O nosso cristal, ele vai nos ajudar a sermos mais magnéticos e atrairmos aquilo que nós estamos criando. O meu pensamento cria a minha realidade. Eu penso, eu sinto, eu vibro e eu crio uma frequência que é a minha realidade, que pode atrair ou repelir a partir desse meu pensamento. Os gráficos radiônicos vão nos ajudar então a mudar a nossa frequência, a modelar a nossa frequência, a aumentar essa potência para que nós sejamos cada dia mais magnéticos e cada dia mais atraentes. Portanto, neste gráfico de hoje, que foi o que eu escolhi trabalhar para mim, eu preciso de um pouco mais de clareza, preciso desembaraçar algumas situações que ainda estão confusas e embaraçadas. Eu resolvi trazer um cristal que me traz muita clareza e um segundo cristal que desperta a minha intuição, que me deixa ver o que eu não estou vendo. Então, eu trouxe para esse meu trabalho, que vou colocar daqui a pouquinho. Acho que a minha água marinha não está aqui no meu potinho, mas o primeiro cristal é a água marinha, que traz essa clareza. A água marinha traz uma certa paz de espírito
e nos auxilia muito a ter clareza. E também um lápis lazuli que me ajuda no despertar da minha intuição, para eu perceber alguma coisa que eu não estou conseguindo perceber, ok? Como é o trabalho então? Eu pego o gráfico, que pode ser usado em papel, vou falar sobre isso rapidamente. Quando nós falamos de gráficos radiônicos, é comum que a gente pense nas plaquinhas de PVC com o símbolo desenhado em cobre. Esta é uma modalidade, mas esse gráfico em PVC e cobre, ele não é mais forte do que o gráfico em papel. Ele é o mesmo gráfico num material mais resistente. Os grandes autores, como a Neuci, como o Antônio Rodrigues, como o Sérgio da Sinestesia do Saber, todos eles dizem isso, que a energia é da forma, a energia do desenho. Então vocês podem usar o desenho, o gráfico radiônico em papel, como eu estou mostrando para vocês aqui. E aí você vai colocar num lugar plano, em cima você vai colocar um papelzinho com o seu nome, com a data de hoje e com a situação que você quer a clareza, a situação a qual você quer o desembaraço, e conforme a minha sugestão, vai usar um cristal. Esse cristal, ele deve ser usado de acordo com a energia do gráfico. Se eu quero clareza, eu não vou colocar aqui um cristal que feche muito, não vou colocar aqui uma turmalina negra, por exemplo, porque ela não vai me dar muita clareza, ela vai me proteger. E eu não quero exatamente a proteção, eu quero ter mais clareza, eu quero desembaraçar a situação. Então pode ser a água marinha, pode ser o lápis lazuli, pode ser a apatita azul. A apatita azul conecta quem nós somos, quem nós estamos aqui fisicamente com o nosso espírito. Então a apatita azul também é um cristal que vai funcionar muito bem aqui, ó, tem uma apatita azul aqui. Um outro cristal que vai funcionar muito bem aqui também é a amazonita, porque a amazonita é um cristal que desperta a nossa criatividade. E às vezes você não tem clareza ou alguma coisa está embaraçada porque você não está sendo criativo, você não está criando novas possibilidades. E aí eu te recomendo que você deixe esse gráfico desembaraçador por 14 dias, vibrando, porque esse gráfico, ele vibra sozinho. Essa imagem, quando projetada pelo autor, essa imagem representa o ato de desembaraçar, o ato de trazer clareza. Não confiem em mim, experimentem. Eu vou disponibilizar o gráfico lá no Grupo Mágico, imprimam o gráfico, façam o testemunho como eu ensinei aqui, escolham um cristal, não tem cristal nenhum? Tudo bem, faz sem cristal, ok? E aí você coloca, deixa 14 dias na sua casa e vai vendo o seu tema ser desembaraçado, o seu tema ser clareado, ok? Mas eu quero ensinar também para vocês uma outra coisa que não é um conceito radiônico, mas é um conceito energético que eu gosto muito. Nós, no nosso sistema eletromagnético, o nosso sistema é composto por 3 energias. A energia do prana, que todo mundo conhece, a energia do kundalini, que muitos conhecem, e a energia elétrica, que se chama forte. E quando a gente une os 3 dedos da nossa mão, assim, a gente pode estar unindo essas energias. Então, uma maneira que eu gosto de fazer, que é o me empoderar dessas energias e contribuir para o meu gráfico, coloquei o gráfico, coloco os meus 3 dedinhos assim, voltados para cima. E é como se a gente
buscasse a nossa energia, o nosso poder, e a gente toca com esses 3 dedinhos no nosso gráfico. É como se você pegasse a energia universal, juntasse com a sua energia pessoal e ligasse o seu gráfico radiônico. Esse é um método de trabalho absolutamente meu, mas eu percebo a diferença quando eu faço essa técnica que eu chamo ligar o gráfico. Sinto a diferença quando eu ligo o gráfico ou quando eu não ligo o gráfico, ok? Queria que vocês me contassem se tá tudo bem, como isso tá aparecendo para vocês, se vocês têm uma dúvida. A Patrícia está dizendo, tem o gráfico em cobre um pouco diferente, pode usar também? Vamos lá. Se você tem o gráfico desembaraçador em cobre, você pode usar. Mas observe que cada gráfico tem uma particularidade. Então, Pati, você pode ter um gráfico que não é o desembaraçador. Tem um outro gráfico parecido com esse, que essa espiral de dentro é pequenininha e que aqui em cima tem uma cruz. Ele não é o gráfico desembaraçador, ele tem uma outra função. Então, vocês precisam ter o gráfico correto, tá bem? Nesse caso, o que eu estou sugerindo para vocês, o desembaraçador. Quase sempre, quando eu vou trabalhar com os gráficos radiônicos, eu diria que 90% das vezes eu começo o trabalho com gráficos com o gráfico desembaraçador. Porque às vezes eu não preciso de nada, às vezes eu só preciso de clareza. E essa clareza o desembaraçador me traz, tá bem? O gráfico pode sim ser impresso. O que eu recomendo nesse momento, principalmente porque estou disponibilizando aqui gratuitamente essa aula, é que estejam lá no grupo mágico do WhatsApp e eu vou mandar para vocês a imagem. Por quê? Porque a imagem sem distorções. E quando a gente às vezes tira da internet com uma baixa resolução, a imagem pode ficar distorcida. E ter o cuidado, quando a gente abre a internet e coloca lá gráfico desembaraçador, aparecem vários gráficos desembaraçadores. Você tem que saber qual é o gráfico desembaraçador, porque todos os outros são um complemento. Então, esse é o gráfico desembaraçador, ok? Que assim que terminar a aula, já está no meu celular, eu vou disponibilizar lá no grupo mágico, que é o meu grupo de divulgação, a imagem para vocês imprimirem, ok? Vamos além. Eu tô num dia cinza, eu pensei no bichinho da goiaba e agora eu só me lembro no bichinho da goiaba. E aí eu trabalhei com o gráfico desembaraçador e percebi mais clareza. E essa clareza fez com que eu percebesse que o bichinho da goiaba não é um risco para mim, que eu não preciso ter medo dele. Mas como eu ainda tenho esse receio, o que eu preciso? Qual é o meu próximo passo? Né? Muito focado nesse tema que eu estou trazendo hoje. O dia estava cinza, eu não sabia muito bem o que fazer, não sabia muito bem como resolver as situações. O que eu vou fazer agora? Depois que você já tem clareza, depois que você já desembaraçou o seu problema, você pode buscar resultados mais rápidos. Já tenho clareza, mas agora eu preciso que as coisas aconteçam de forma mais rápida. Então vamos dar um exemplo bem concreto. Preciso resolver a minha vida financeira, mas não tenho nenhuma clareza sobre isso. Trabalhou ali com o gráfico desembaraçador por 14 dias e depois você vai atrair resultados rápidos, ok?
Lembrando, gente, que a maior fonte de tudo isso é o meu pensamento cria a minha realidade. Como eu penso, eu sinto, eu vibro e crio e gero uma frequência. E essa frequência me torna magnética para que esta realidade venha para mim da forma como eu gostaria que ela viesse, daquela forma que eu escolhi viver. Então, vou dar o exemplo financeiro. Estou com uma dificuldade financeira, não sei como resolver. Trabalhou com o gráfico desembaraçador por 14 dias. Depois, você vai usar um outro gráfico que se chama turbilhão. E o gráfico turbilhão é aquele que é usado para obtenção de resultados rápidos, com objetivos claramente materiais, emprego, sucesso nos negócios, compra e venda, prosperidade. Ele vai trazer isso para nós, ok? Como trabalhamos com ele? Da mesma maneira, fazemos o nosso papelzinho, nome, o nosso objetivo, o resultado rápido que a gente deseja alcançar e colocamos em cima do nosso gráfico. Um cristal que eu gosto demais de trabalhar com o gráfico turbilhão é a granada. Aqui. Porque a granada é um cristal que dá muita energia, muita motivação. A granada aprimora o nosso magnetismo, melhora a nossa autoestima, nos ajuda a atrair energias mais abundantes. Então é um cristal que eu gosto muito de usar junto com o turbilhão. E claro, com essa maneira Márcia Barreto de trabalhar, coloquei o meu gráfico turbilhão, coloquei o meu testemunho, coloquei um cristal de granada. Se você não tem o cristal, tá tudo bem, não use, mas ligue o seu gráfico. Os 3 dedinhos para cima, puxa a energia dos resultados rápidos para a sua vida financeira, que foi o exemplo que eu dei, e liga o seu gráfico. Toca com os seus 3 dedinhos e cria essa energia. Você pensa, eu estou ligando agora, estou criando resultados rápidos para a minha vida financeira. Pensei, senti, vibrei, frequenciei e atraí. É isso que a gente vai fazer com esse trabalho. A minha recomendação para o gráfico turbilhão é que fique montado, que fique ligado por 21 dias. Porque com 21 dias a gente já começa a perceber a mudança dessa energia, ok? Então, queria que vocês comentassem aqui comigo como foi esse conhecimento para vocês. Quem já tem esse conhecimento, me diga se foi um complemento, o que vocês acharam. Quem não tinha o conhecimento, se isso ficou claro para vocês, se vocês já perceberam como vocês podem usar em casa, comentem aqui comigo no chat para eu saber. E eu vou aproveitar para convidar vocês, então, para a próxima série das sextas-feiras de expansão, que começa agora no dia 13. Vão ser 4 sextas-feiras em que eu vou trabalhar gráficos radiônicos. Eu imagino que a gente vai ter talvez 4 gráficos por aula, né? Então, eu vou trabalhar gráficos para prosperidade, gráficos para os relacionamentos, para a saúde, para o trabalho e as energias que eu sentir, né, que são requeridas de mim. Todas as os meus programas, eles têm uma veia central, eles têm um planejamento que eu sempre cumpro, mas eles têm também grandes complementos, porque esses complementos vão depender daquilo
que as pessoas que estão participando vão demandando, qual é a energia que está sendo requerida de mim. Então a gente vai trabalhar, vamos trabalhar esse conceito que eu trouxe para vocês e eu dividir o meu conhecimento de gráficos radiônicos em temas. Eu já faço isso há muito tempo, ok? Então a gente vai ter, preciso trabalhar a prosperidade, o que eu quero trabalhar, quais os gráficos que podem me ajudar, preciso trabalhar meus relacionamentos, quais os gráficos que preciso. Gente, só um minutinho que eu tô olhando lá o grupo do Facebook. Que bom, pessoal, que foi bom para vocês também. Vamos trabalhar gráficos para os relacionamentos familiar, afetivo, de amigos, de sócios, área da saúde, fortalecendo o sistema imunológico, criando uma energia de fortalecimento, área profissional, porque muitas pessoas têm um trabalho e têm um bom salário, mas estão insatisfeitos, frustrados no seu trabalho. Então a gente vai também trabalhar nessa harmonização e outros temas que venham para nós. O que eu posso dizer para vocês sobre essa série? E quem está aqui comigo ao vivo, que participou da série 1 da semana das sextas-feiras de expansão, gostaria que vocês compartilhassem aqui. Essas séries, elas são séries para mudarmos as nossas vidas, dar cor àquele momento cinza da nossa vida, e é uma forma que eu tenho de facilitar para cada um uma nova profissão. Quando a gente termina essa série de aprendizado, de compartilhamento, vocês têm na sua mão uma forma terapêutica que pode te transformar num profissional dessa técnica, um profissional dessa área. Porque eu não ensino só como você usa na sua vida, eu te ensino como ser um terapeuta, como ser um profissional dessa técnica, fazendo atendimento, contribuindo para você, para sua família e para os seus clientes de forma profissional, ok? Quem tiver interesse e quiser conhecer um pouco mais, eu não vou me alongar aqui, mas são 4 sextas-feiras, já começa nessa sexta-feira. Nós temos uma aula via Zoom, ao vivo. Essa aula fica disponível durante 30 dias para vocês reverem como quiserem, todas as 4 aulas. E nessa nova série, né, que é as sextas-feiras de vou presentear. Alguns dos meus alunos participantes já ganharam de presente o workshop Arte do Pêndulo, mas quem vier para essa série vai ter essa aula extra, a Arte do Pêndulo. Por quê? Porque eu também vou ensinar a ativar os gráficos. Parece que falhou. Nessa série, eu também vou ensinar a ativar os gráficos com a radiestesia, que é usando o pêndulo. Para que eu faça isso, eu tenho também que ensinar quem não sabe o que é o pêndulo, como usa o pêndulo e para que ele serve e o que é o procedimento radiestésico, que nos leva ao invés de ligarmos o nosso gráfico com a energia Prana Forte Kundalini, que vem do universo, e ligamos o gráfico, nós podemos ativar a frequência desses gráficos com a radiestesia. Então, quem vier para essa série nova, Radiônica e Cristais, vai ter esse benefício, vai receber também o workshop A Arte do Pêndulo, para quando eu chegar na última aula e ensinar a ativação com a radiestesia, todos estarem aptos a isso. Se é a sua primeira vez aqui, se você nunca participou desse projeto, Sextas-feiras de Expansão, o que eu posso te dizer é que o valor desse programa, Sextas-feiras de Expansão, é incalculável. O preço é mínimo,
O preço é 50% do valor de 1h30 de atendimento comigo. Então, você fica 8 horas comigo, com as gravações disponíveis por 30 dias. Eu vou te dar tudo isso que eu estou falando aqui, vou te dar de presente a arte do pêndulo por um preço que é 50% do valor do meu atendimento para todo o programa. Essa é uma maneira que eu tenho de retribuir ao universo tudo que o universo vem me dando, em saúde, em realização, em bênçãos, em alegrias. E é por isso que eu quero trazer esse conhecimento de forma muito acessível para todos que quiserem, e no final dessa série vocês vão estar aptos a fazer como eu um atendimento com esses gráficos que a gente estudar na aula. E nunca acaba, né? Eu não sei se eu vou ter aqui de forma muito rápida para mostrar para vocês. Tenho e vou mostrar. No final da série, ou seja, na última aula, uma vez que eu vou ensinar para todos o procedimento radiestésico, vocês vão ganhar ainda uma lâmina como essa. Nessa lâmina, que vai ser nova, essa lâmina vai ter todos os gráficos que nós estudarmos nesse programa de expansão. E com essa lâmina na mão, você vai poder, com o pêndulo, identificar qual o melhor gráfico para ser usado para aquela situação, por quanto tempo esse gráfico deve ficar ativado ou ligado. É só expansão, é só coisas positivas, não perde, eu vou esperar vocês. Então, o nosso programa Sextas-feiras de Expansão Radiônica e Cristais começa já nessa sexta-feira, com transmissão das aulas ao vivo pelo Zoom, das 15 às 17h30, horário do Brasil. 4 semanas. Quem vier para esse programa, além de todo esse aprendizado que eu trouxe para essa aula hoje, vai ganhar o workshop A Arte do Pêndulo, para aprender a usar o pêndulo, e no final, no último dia, vai ter de presente essa lâmina nova, que vai ser nova porque vai conter todos os gráficos que eu tiver ensinado no programa, para vocês identificarem qual o gráfico ideal para vocês naquele momento. E, claro, além dos gráficos, a cada gráfico eu vou dar uma sugestão de 2 ou 3 cristais que tenham relação com aquele gráfico. E aí vocês vão poder escolher também ancorar a energia do gráfico na sua vida. Queria agora com vocês fazer um alinhamento. O alinhamento do pensamento, do sentimento, da vibração e da frequência, para vocês usarem esse conhecimento todos os dias da sua vida. Vou fazer com vocês o alinhamento para o momento de acordar. Acordou? Pensei. Como o meu dia vai ser sensacional hoje? Pensei como o meu dia vai ser sensacional hoje. Senti como o meu dia vai ser sensacional hoje. Vibrei como o meu dia vai ser sensacional hoje. Criei uma frequência. Como o meu dia vai ser sensacional hoje. E você se deixa envolver por essa frequência de tudo de sensacional que o seu dia pode te dar, que o seu dia pode te trazer. E isso desperta o seu magnetismo para aquela frase: como o meu dia pode ser tão sensacional hoje. E você pode colocar aqui o pensamento que você quiser. Como vai ser tão fácil pagar as minhas despesas hoje? Como vai ser tão fácil
a conversa que eu preciso ter com o meu sócio? Como vai ser maravilhoso o jantar com o meu marido ou com a minha esposa, com o meu companheiro? Vocês podem trazer a criação que vocês quiserem. Pensamento, sentimento, emoção, frequência. Eu penso, eu sinto, eu vibro, eu frequencio e eu crio a minha realidade. Gratidão profunda por vocês estarem aí comigo. É uma alegria poder trazer para vocês coisas, conhecimentos que eu vivo e pratico. Se você chegou depois de começar, volta lá, assiste de novo, vai ficar no IGTV, também vai ficar disponível no Facebook, que hoje eu consegui transmitir direto, vai para o meu canal do YouTube. E eu amanheci hoje, minha vida parecia cinza, o pensamento estava cinza, me faltava clareza e eu falei, bom, o que me traz clareza é o gráfico desembaraçador. E fui trabalhar exatamente com ele e veio imediatamente. É isso que eu vou ensinar. Eu vou compartilhar exatamente o que eu estou fazendo hoje na minha casa para a minha vida. Ok? Então, pessoal, fiquem bem. Não se esqueçam de fazer esse pequeno ritual que eu ensinei para vocês ao acordar, né? Criando a sua realidade. Eu penso, eu sinto, eu vibro, eu crio frequência e recebo aquilo que criei de frequência positiva. E vem comigo para a semana de expansão radiônica e cristais que começa nessa sexta-feira. Lá no Grupo Mágico eu vou enviar as informações. Se você não está no meu Grupo Mágico do WhatsApp, no Instagram tem o link na minha bio, no Facebook eu vou colocar o link para vocês. Se não conseguir por alguma razão, me manda um direct, me manda uma mensagem, vem para esse programa, que as aulas não são aulas, são encontros sensacionais e cada série que acaba é um dia que eu fico triste, porque dá vontade de ficar para o resto da vida trocando esses conhecimentos, compartilhando com todo mundo que vem comigo, tá bom? Então, queridos e queridas, profunda gratidão por terem estado aqui comigo. Vamos desembaraçar a nossa vida, vamos trazer clareza, vamos criar a realidade que a gente deseja alcançar. Como diz, né, nos ensinou Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo. E crio, penso, sinto, vibro, frequencio, atraio. Os gráficos vão nos ajudar a trazer isso para o nosso caminho, ok? Lá no Grupo Mágico também eu vou disponibilizar os 2 gráficos, mas eu estou disponível. Se você não conseguir entrar no grupo, se você quiser pedir no direct, no Messenger, não fique sem. É só me pedir que eu envio para vocês, tá bom? Então, pessoal, um grande beijo. Eu espero vocês todos na sexta-feira de expansão, nessa segunda série Radiônica e Cristais, com presente a arte do pêndulo para quem ainda não tem e com a lâmina autoral novinha em folha que a gente vai receber na última aula, com um resumo de tudo aquilo que eu pude compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo, muita gratidão, muita alegria por estar aqui. Me sinto super abençoada de poder viver esse momento. Um beijo, tudo de bom para todos. Pessoal do Facebook, foi uma alegria estar de novo com vocês aqui. Muito obrigada.